Akatsuki era um esquisitão todo ferrado que foi convocado pra outro mundo pra acabar com o Lorde Demônio, né? Só que agora o cara tá preso protegendo a filha extremamente atraente do chefão. Quando os dois voltam pra Terra, eles se matriculam numa academia de heróis onde nosso protagonista passa o dia amassando geral na porrada pra virar o fudão. E à noite, ele relaxa nas curvas demoníacas da belíssima filha do Lorde Demônio. Tudo começou quando Akatsuki tentou dar no pé de volta pra Terra, carregando um saco bem suspeito nas costas. Mas aí, claro, foi caçado na floresta por um esquadrão de elite de empregadas gatinhas que foram mandadas pra frear o maluco. Ele deu conta de todas elas facilmente jogando suas roupas íntimas que ele carregava, já esperando por isso. Porém, antes de conseguir atravessar o portal dimensional, deu de cara com Rist, a princesa do reino. A mina tentou fazer ele ficar usando o Talk no Jutsu, mas Akatsuki mandou um "não, obrigado" e partiu pra cima com um beijão de língua só pra secar as lágrimas dela. A mina ficou pistola, meteu um tapão nele e virou as costas pra sair. Mas Akatsuki gritou pra ela que se um dia precisasse, era só chamar. Dito isso, ele atravessou o portal feliz da vida pois perdeu o bebê. Quando finalmente chegou em casa, abriu o zíper da mochila e... surpresa! Lá dentro tava a filha do Lorde Demônio, uma morena de fazer qualquer um babar chamada Miu. Assim que ele acordou a gata, ela surtou na hora e meteu o louco. "Você tirou minhas roupas sem nem me levar pra jantar antes, seu tarado?" Akatsuki explicou que só tinha feito aquilo pra ela passar despercebida pelos portais. Aí ela deu uma maneirada na revolta, e os dois fizeram as apresentações direito. No dia seguinte, um carro veio buscar eles. E no caminho, repassaram o plano master pra manter a real identidade de Miu bem guardadinha. Combinaram de espalhar por aí que ela era a irmã perdida dele que tava rolando uma amnésia braba. Depois de um tempo de estrada, os dois chegaram no destino, Babel. Tipo um instituto chique onde a galera que voltou de outros mundos aprende a controlar os poderes e usa isso pra ajudar a humanidade. Ou pelo menos é o que eles falam no prospecto. Depois de encarar uns testes, Miu ficou com aquele frio na barriga achando que os exames iam entregar o ouro dela. Mas Akatsuki jogou um papo reto. "Relaxa, mana, é super normal os retornados terem umas paradas estranhas nos genes e nas memórias." Enquanto isso, numa salinha separada, uma galera tava debatendo a ficha de Akatsuki, e os caras estavam pirados porque o mano tinha 2 títulos, Verdadeiro Herói e Overlord. Bateu aquele pressentimento de que ele ia dar dor de cabeça, e um deles decidiu ir dar uma conferida pessoalmente. Voltando pro centro de testes, Akatsuki e Miu foram levados para uma arena gigante. O instrutor soltou que o lugar tinha uma barreira especial que impedia ferimentos de verdade. Quando chegaram lá, ele avisou que a última etapa da matrícula seria um testezinho de porradaria, e mandou eles escolherem uma arma. Miu pegou uma espada, mas Akatsuki dispensou qualquer equipamento. Afinal, macho raiz resolve na base do soco mesmo. Ignorando a pose de machão, o instrutor avisou que Miu ia primeiro. Ela ativou uma barreira mágica, mas o cara deu risada. "Isso aí não vai te salvar não." Só que quando ele partiu pra cima, Miu tirou um as da manga, ativou outro círculo mágico e tacou um feitiço de água que catapultou o coitado direto na parede. E antes do cara conseguir processar o que tinha rolado, ela já tinha mandado um raio elétrico nele, que fez o instrutor apagar instantaneamente, já que ele não tinha a resistência do Luffy, né? Akatsuki bateu palma. "Isso aí, mana! Arrebentou!" Mas Miu ficou meio preocupada, achando que tinha passado dos limites ao fazer o cara baixar a guarda daquele jeito. Foi aí que uns paramédicos entraram correndo pra socorrer o instrutor. E no meio daquela confusão toda, Chikage, o presidente do conselho estudantil, entrou na arena com aquela pose de protagonista. Depois de se apresentar, ele avisou Akatsuki que ia ser o próximo adversário. Akatsuki aceitou na lata, mas Chikage jogou num papo de que só queria medir o nível de habilidade dele. No segundo seguinte, um pilar de gelo brotou do chão e quase espetou Miu. Mas Akatsuki voou e salvou ela no último instante. Ele partiu pro ataque verbal. "Que jogada suja, hein?" Mas o Gojo das Casas Bahia explicou que estava só testando os reflexos de Akatsuki. Ele queria saber se Akatsuki era digno de virar o próximo One Punch Man, e mandou o cara quebrar o pilar de gelo só com os punhos. O maluco topou de cara, mas Miu soltou o alerta vermelho. "Você vai se machucar feio, esse gelo tá cheio de magia, tá duro igual concreto." Akatsuki então fez uma proposta. "Se eu quebrar essa p... você aceita lutar comigo de igual pra igual?" Chikage deu aquele sorrisinho e confirmou. Satisfeito, Akatsuki chegou perto do pilar, concentrou energia no punho e... pá! Mandou um soco. Pasmem. O pilar continuou inteiro. Mas Chikage sorriu e disse: "Você já provou o que eu queria ver." Ele falou que estava ansioso pro duelo e declarou que os dois tinham passado de primeira. Depois que os irmãos vazaram, Chikage tocou de leve no pilar, e a bagaça explodiu em 1 milhão de pedacinhos. Aí ele sacou. Akatsuki tinha feito aquilo para poder lutar depois, quando Miu não corresse o risco de se machucar no fogo cruzado. À noite, enquanto Akatsuki e Miu jantavam, ele ficou viajando nas memórias do dia em que detonou o Lorde Demônio, e de como o último pedido do chefão foi que Akatsuki levasse Miu junto, porque não queria que nada de ruim acontecesse com a filha.
Akatsuki ainda estava quebrando a cabeça tentando entender por que diabos o Lorde Demônio confiou nele, mas decidiu deixar a vida rolar. Mais tarde, Miu saiu do quarto dela e foi até o quarto de Akatsuki, pensando seriamente em acabar com ele, já que o pai tinha pedido para ela fazer isso caso achasse que o cara não era de confiança. Mas depois de lembrar de como ele tinha sido gente boa com ela, Miu desistiu da ideia de assassinato. Só que antes dela conseguir sair, Akatsuki do nada agarrou a mão dela e jogou a mina na cama, fazendo ela pensar: porra, ele sentiu minha vibe assassina? Mas não. Na real, o cara tava dormindo ainda, agindo no piloto automático comandado pelos hormônios. Porque ele tentou beijar ela e ainda começou a tirar a camisa dela. Miu entrou em desespero. Para! Eu sou sua irmã, c******. Isso fez Akatsuki dar uma pausada, mas ele logo voltou à consciência e disparou. Para de mentir, minha irmã tá morta. Antes dela processar essa bomba, ele já tava massageando os melões dela, deixando a garota à beira de um colapso. Resultado? Ela meteu o despertador na cabeça dele. No dia seguinte, Akatsuki, que não lembrava de porra nenhuma do que tinha aprontado de madrugada, foi pra aula com uma Miu toda sem jeito enquanto todo mundo no corredor encarava eles como se fossem a Anitta e o Neymar. Depois que ele sentou lá no fundão da sala, uma mina chamada Iroha chegou junto e explicou a parada. Todo mundo tava comentando sobre como eles tinham metido a louca nos exames de admissão. Pelas regras da escola, os calouros sempre iam pra turma E. Mas como os dois foram abençoados pelos deuses do roteiro, já entraram direto na turma B. Depois da explicação, ela deu um toque. Mano, acha outro lugar pra sentar. Mas antes dela explicar o motivo, um moleque ruivo entrou aos berros reclamando que Akatsuki estava sentado na cadeira dele. O nome do cara era Kenya e, segundo Iroha, ele tinha acabado de ser rebaixado da turma A e tava puto da cara por ter que dividir espaço com a galera que ele achava fraca. Assim que chegou perto, Akatsuki deu uma correção educacional nele que mandou o moleque voando pro corredor. Mas mesmo assim, o idiota continuou falando bosta. Então Akatsuki agarrou a cara dele e começou a apertar com força. Ele soltou: "Ó, moleque, os falastrões cheios de si como vocês são meus favoritos, porque eu adoro esmagar o ego de vocês." Conforme ele aumentava a pressão, Miu chegou por trás e pediu: "Para de agir igual troglodita, pô." Aí, ele soltou o Kenya. Nessa hora, Iroha percebeu o comitê disciplinar chegando. Quando avisou Miu, a garota entrou em pânico. Tentou convencer Akatsuki a jogar a culpa no Kenya, mas ele mandou: "Relaxa, tô de boa em ser levado." Pouco depois, ele foi largado na sala do conselho estudantil. E quando 3 membros do conselho entraram, deram de cara com Akatsuki sentado na cadeira de Chikage, todo largadão. Eles ficaram boquiabertos. E enquanto começavam a dar bronca nele por estar sentado ali, Chikage entrou na sala. No segundo seguinte, Akatsuki saltou da cadeira e partiu pra cima do presidente do conselho estudantil. Mas os amigos dele não deixaram. Eles defenderam Chikage usando magia, mas Akatsuki desviou dos ataques e aterrissou bem na frente dele. Confuso, Chikage perguntou: "Por que você tá me atacando?" E o moleque respondeu: "Pensei que vocês tinham me trazido aqui pra gente finalmente ter aquele duelo." Chikage revelou que nem sabia que Akatsuki tinha sido levado pra sala do conselho. Foi aí que Haruka se pronunciou, dizendo que ela tinha mandado trazer ele. Ela soltou que sabia que ele não tinha começado a treta na sala, mas jogou um aviso: "Mas fica esperto, porque qualquer deslize e você tá fudido." Depois da ladainha, Akatsuki saiu da sala do conselho e Kuzuha, a representante da turma dele, veio buscar ele pra levar pro lugar da primeira aula. No caminho, uma Haruka pistola aterrissou na frente deles. Acontece que Akatsuki tinha roubado as roupas de baixo dela enquanto estava na sala do conselho, e ela veio cobrar satisfação. Ela invocou as armas e partiu pra cima, tentando cortar ele com aquele movimento clássico de anime. Mas pra surpresa dela, o cara saiu ileso. E como se não bastasse, ela descobriu que ele tinha pegado as roupas de baixo dela de novo. Bem na hora em que os botões da camisa dela estouraram, deixando as melonzetes à mostra. Na hora, ela tampou o peito toda envergonhada e saiu correndo depois de jurar que ia fazer Akatsuki pagar caro pela humilhação. Eventualmente, eles chegaram na arena para se juntar ao resto da turma na aula de educação física. Depois que a aula acabou, Akatsuki e Miu ajudaram Kuzuha a guardar os equipamentos. E acabaram flagrando Iroha se pegando com uma colega de classe. Enquanto Kuzuha dava sermão na Iroha por usar o depósito como motel, a parceira dela saiu correndo toda envergonhada e bateu a porta, trancando todo mundo lá dentro. Akatsuki ofereceu arrebentar a porta, mas Kuzuha avisou que tinha multa por quebrar propriedade da escola. Ela garantiu que logo alguém ia aparecer para inspecionar o lugar e que era só esperar. Alguns minutos depois, as garotas perceberam que Kuzuha estava apertada para fazer xixi. Miu sugeriu que ela usasse uns sacos de areia como banheiro improvisado. Kuzuha falou que não dava porque estava tão apertada que nem conseguia ficar em pé. Foi aí que Akatsuki teve uma ideia brilhante. Ele pediu para Iroha e Miu ficarem na frente dele. E antes delas sacarem o que estava rolando, ele acertou os pontos de pressão na barriga das duas.
No segundo seguinte, as garotas caíram e começaram a sentir a mesma vontade desesperada que Kuzuha. Miu perguntou o que ele tinha feito e ele explicou que usou a técnica de manipulação de energia vinculada, que permitia controlar a energia interna delas. As garotas tentaram segurar a onda, mas no final seguiram os passos da Elsa e deixaram rolar. Resultado? Encheram Akatsuki de porrada. Quando Haruka abriu a porta mais tarde, elas saíram correndo para se limpar. E enquanto tomavam banho, fizeram um pacto de se unir contra Akatsuki. No dia seguinte, na hora do almoço, Kenya estava fazendo bullying com um moleque chamado Tanaka e roubou o lugar dele na frente da fila. Então, Akatsuki devolveu o favor na mesma moeda. Enquanto Kenya saía mordido, Akatsuki chamou Tanaka de volta para o lugar dele e foi pro final da fila. Isso fez todo mundo começar a fofocar sobre como Kenya tinha caído de top dog para covarde sem espinha dorsal. E o moleque ficou pé da vida. Ao mesmo tempo, Kuzuha foi convocada na sala do conselho para discutir o comportamento bagunceiro de Akatsuki. Quando ela voltou para a sala mais tarde, Iroha e Miu correram para saber como tinha sido a reunião. E ela mandou: "Não é da conta de vocês." Horas depois, quando Kuzuha estava indo para casa, Akatsuki apareceu e perguntou o que ela queria saber sobre ele. A pergunta deixou ela confusa, então ele explicou que sabia que o conselho estudantil queria que ela entregasse relatórios sobre ele, o que a surpreendeu. Mas ela não demonstrou e revelou que tinham ameaçado mandar ela de volta para o ano verdadeiro se ela não entregasse os relatórios. Akatsuki perguntou o que ela planejava fazer, e ela admitiu que não se importava em voltar, porque sempre se sentiu deslocada. Quando ela tentou ir embora, Akatsuki segurou ela e prometeu ajudar com os relatórios, já que era culpa dele que ela tinha entrado nessa. Mais tarde na cidade, Miu de repente puxou Iroha para um beco, e a garota tarada achou que ela queria dar uns amassos. Miu mandou ela parar de viajar e apontou para Akatsuki e Kuzuha, que estavam na frente de um mangá café. Depois que os dois entraram, as duas detetives de quinta categoria foram atrás porque queriam saber o que eles estavam aprontando. Dentro do café, Kuzuha tentou sair, mas Akatsuki usou a técnica de manipulação de energia para enfraquecer as pernas dela e carregou ela até o puff no canto do quartinho privado. Depois de trancar a porta, ele voltou para perto dela, e ela perguntou o que ele planejava fazer. Ele simplesmente disse que ia transformar ela numa adulta, e se aproximou mais, fazendo ela entrar em pânico. Ao mesmo tempo, Miu, que estava no quarto ao lado com Iroha, tentou escutar pela parede o que Akatsuki e Kuzuha estavam fazendo, mas Iroha não deixou. A safada tinha decidido que era mais divertido brincar com as bolas de estresse da Miu do que espionar. Miu tentou fazer ela parar, mas os sons felizes dela e a falta de resistência só encorajaram Iroha a continuar. De volta ao quarto de Akatsuki, Kuzuha disse que não achava que aquele era o melhor método para ela virar adulta, mas ele a surpreendeu com um abraço. Ele disse que, se ela queria se sentir parte da turma, precisava começar a se permitir sentir mais e expressar os pensamentos verdadeiros. Ele disse que tinha trazido ela ali para ela poder chorar e gritar todas as frustrações sem se preocupar com a persona certinha dela. Isso fez Kuzuha relaxar, e ela disse que ia se soltar só por um momento. Quando chegou a hora de irem embora, deram de cara com Miu e Iroha, que imediatamente começaram a dar esporro em Akatsuki por tentar se aproveitar da amiga delas. No dia seguinte, Haruka andava de um lado pro outro na sala do conselho, reclamando de como Kuzuha estava atrasada com o relatório. Miranda e Chikage tentaram acalmar ela, mas ela não quis nem saber por que ainda estava mordida por ele ter tirado as roupas dela sem nem encostar. Foi aí que Chikage entrou. E quando ela tentou reclamar com ele, o cara fechou a cara dela com um olhar e disse que ia lidar com tudo relacionado a Akatsuki pessoalmente daquele dia em diante. Enquanto isso, alguém tinha invadido a sala de controle e mexido nas configurações do programa de invocação. Mais tarde, durante a aula de educação física, o instrutor deu dispositivos de armas para Akatsuki e os outros, que, quando equipados, criavam uma arma adequada baseada nas habilidades e atributos de cada um. Miu conseguiu fazer o dela funcionar fácil e ganhou um cajado. Mas Akatsuki descobriu que não conseguia criar arma nenhuma, e ficou pensando se o dispositivo dele estava com defeito. Conforme a aula avançava, o instrutor pediu para eles se dividirem em dois grupos, os que queriam lutar um contra um e os que queriam trabalhar em equipe. Akatsuki tentou entrar no time das garotas, mas elas ainda estavam bravas com ele por causa do incidente do xixi. Então recusaram deixar ele entrar. Sem escolha, ele forçou Kenya a aceitar lutar com ele. Mas quando Kenya descobriu que ele não tinha magia e não conseguia produzir armas com o dispositivo, ficou todo metido. Assim que o instrutor deu o sinal para começar a luta, Kenya ativou o círculo mágico que tinha criado secretamente em volta de Akatsuki e colocou fogo nele. Ele ria feito maluco enquanto via as chamas engolirem Akatsuki. Mas tudo parou quando ele percebeu que Akatsuki estava ileso. Ele tentou atacar com as armas. Akatsuki desviou de tudo e avançou para devolver o favor. Kenya imediatamente ativou uma barreira, mas foi inútil contra Akatsuki. E com a lâmina perto da garganta dele, o covarde desmaiou de susto. Enquanto ele estava caído no chão, Akatsuki pegou o dispositivo de armas dele para testar, mas foi interrompido pelos gritos vindos da arena ao lado.
Acontece que o monstro que eles deveriam estar lutando tinha pirado e estava transformando todo mundo em pedra. As garotas tentaram destruir ele com os poderes combinados, mas logo perceberam que o monstro estava absorvendo a magia e ficando mais forte. Quando ele revidou, Iroha e Kuzuha agiram como escudos e levaram o golpe das penas de petrificação. Vendo isso, Miu lutou para impedir que elas fossem esmagadas. Mas o monstro era mais forte. Justo quando parecia que ela ia perder, Akatsuki chegou e deu um soco na criatura que a mandou voando para o outro lado da arena. Ele então disse para ela levar o resto para perto dele. Mas ela avisou que nem ataques diretos nem magia funcionavam no monstro. Akatsuki garantiu que sabia o que estava fazendo e criou uma espada gigante usando os dispositivos de armas que tinha roubado dos colegas de turma. Vendo isso, a criatura disparou as penas de petrificação nele, mas Akatsuki desviou usando a espada. Miu ofereceu dar suporte, mas ele disse para ela não ir e mostrou o braço esquerdo dele, que estava lentamente virando pedra. Ele disse para ela ficar onde estava e avançou no monstro, cortando ele continuamente com a espada até conseguir uma abertura para espetar ele na nuca. Então canalizou energia para dentro, usando a espada como condutor. E pulou enquanto o monstro explodia numa nuvem de poeira. Assim que isso aconteceu, os estudantes que tinham virado pedra voltaram ao normal, e Miu correu para abraçar as amigas. Quando Akatsuki se juntou a elas, ele disse que Miu foi quem impediu que elas virassem história, e elogiou ela pelo trabalho bem feito. Pouco depois, os membros do conselho estudantil descobriram que Kenya era o responsável pelo que aconteceu na arena. Haruka comentou como foi burro da parte dele ter deixado pistas para eles encontrarem. Ichikage falou sobre como Akatsuki foi habilidoso para ter derrotado o monstro sozinho. Porém, quando ele disse que a habilidade de Akatsuki era suficiente para promover ele para a turma A, as garotas discordaram. Segundo Miranda, Akatsuki só tinha derrotado o monstro porque era um de nível baixo. Naquele momento, Tanaka entrou na sala da fornalha. Mas antes de chegar na fornalha para cumprir a missão, Akatsuki apareceu. Ele disse a Tanaka que sabia que ele tinha vindo para se livrar do cartão de acesso que ele e Kenya tinham usado para entrar na sala de controle e mexer no monstro. Tanaka fingiu que não sabia de nada, mas Akatsuki pediu para ele parar de fingir e revelou que sempre soube que Tanaka não era o fracote que ele fingia ser. Ele só aguentava o bullying do Kenya porque estava esperando o momento certo para se vingar e colocar Kenya em apuros. Acontece que depois do incidente na sala de aula, Kenya foi obrigado a limpar a arena como punição. Então ele tinha a chave de acesso e forçou Tanaka a invadir a sala de controle com ele. Porém, mesmo sendo Kenya quem mexeu nos dados do monstro, Tanaka voltou depois e colocou tudo no nível máximo, fazendo o bichinho sair do controle. Percebendo que a farsa tinha caído, Tanaka parou de fingir e atacou Akatsuki. O moleque se armou, mas Tanaka atacou de novo usando magia de vento e não deu chance dele se defender ou revidar. Ele só parou quando percebeu que Akatsuki tinha perdido a consciência e se aproximou dizendo que ele era só conversa e zero ação. No segundo seguinte, Akatsuki de repente equipou a espada, surpreendendo Tanaka, que tinha certeza de que tinha nocauteado ele. Para ajudar ele a entender a situação, Akatsuki revelou que tinha deixado ele dar porrada para fazer Tanaka baixar a guarda. Além disso, usou a técnica de manipulação de energia vinculada para se defender dos ataques, e por isso ainda estava ileso depois de levar tanta pancada. Ouvindo isso, Tanaka decidiu ser babaca e mirou o próximo ataque no prédio. Akatsuki lembrou ele da barreira e disse que a única coisa que ia acontecer era os estudantes desmaiarem da dor mental. Mas Tanaka disse que não ia ser assim. Ele apontou que a barreira não podia proteger as pessoas dos escombros caindo. Então, se ele soltasse o ataque, a maioria ia pro além instantaneamente. Curioso, Akatsuki perguntou qual era o objetivo final dele. E o moleque revelou que queria Babel destruída. Ele disse que a escola era só uma fachada para treinar crianças com superpoderes que seriam mandadas pra batalha se fosse necessário. Ele sabia que seguir com o plano daquele jeito resultaria em muitas baixas, mas não estava nem aí, porque para ele sempre havia um preço pela revolução. Justo quando ele ia ativar o feitiço, Chikage apareceu e congelou ele em gelo, surpreendendo Akatsuki. Ele admitiu que não queria interferir, mas teve que intervir porque a situação tinha saído do controle. Akatsuki então guardou a arma e saiu andando, dizendo que ia checar Miu e as outras. Falando em Miu, ela estava na arena ajudando a tratar quem tinha se machucado feio durante a loucura do monstro. Quando Akatsuki voltou carregando mais kits de primeiros socorros, ela começou a dar bronca nele por não ter checado o braço. Mas antes de terminar, ela de repente ficou tonta e desmaiou. Algumas horas depois, ela acordou na enfermaria, e Akatsuki veio ver ela com umas bebidas enlatadas. Ele perguntou como ela estava se sentindo e Miu disse que estava bem. Mas quando ele apertou o ombro dela e ela fez uma careta, ele a chamou de mentirosa. Então usou a técnica de energia vinculada para acelerar o processo de cura dela. E depois de uma sessão leve de provocação, Miu percebeu que os olhos dela estavam lacrimejando e tentou segurar as lágrimas. Akatsuki virou pro lado da janela e encorajou ela a chorar, dizendo que sabia que ela não tinha se permitido sofrer direito desde a morte do pai. Inicialmente, Miu não queria deixar ele ver ela desmoronar, mas no final, ela caiu no choro. Então ele deixou ela se agarrar nele sem dizer uma palavra.
Dias depois, enquanto Miu tomava banho, ela disse pra si mesma que tinha chamado as garotas pra ir fazer compras no dia de folga. Foi aí que ela ouviu Akatsuki perguntando o que ela ia comprar, e olhou pra cima pra encontrar ele grudado na parede com as costas pro teto. Então ela gritou. Mais tarde, no café da manhã, Akatsuki levou uma caixada de Lunchables como punição pelo que tinha feito no chuveiro. Enquanto comiam em silêncio, Akatsuki de repente levantou da cadeira com raiva. Quando ele ouviu a âncora do noticiário falar algo sobre uma organização chamada Cocoon, Miu ficou curiosa pra saber por que ele reagiu daquele jeito. Então, na hora do almoço na escola, ela pediu pra Iroha e Kuzuha contarem sobre a organização. Elas explicaram que a sigla significava Crianças de Cruzamento de Outras Nações, e disseram que todos os membros eram os indivíduos mais fortes que tinham voltado de outros mundos. Além disso, a organização ajudava a governar o mundo e era responsável por todo o Instituto Babel no mundo, para impedir as crianças de usar mal os poderes. Em outro lugar, os membros da Cocoon se reuniram para discutir sobre Akatsuki. Ichikage disse a eles que tinha tido um pequeno vislumbre dos poderes dele. Ele disse que ia continuar monitorando ele para ver se era digno de entrar nas fileiras deles. Enquanto isso, Akatsuki estava no terraço pensando no cara que tinha visto na TV, porque reconheceu ele. Os pensamentos foram logo interrompidos por um estudante que subiu pro terraço tomar um ar. O moleque, cujo nome era Motoharu, deu uma olhada nele e reconheceu quem ele era. Então foi até ele sob o pretexto de dizer oi e tentou dar um soco. Mas Akatsuki tinha reflexos rápidos e facilmente segurou o punho dele. No segundo seguinte, os dois começaram a lutar, mas Akatsuki era mais forte. E depois que derrubou Motoharu, o moleque pediu trégua. Então ele recuou e ajudou ele a levantar. Imediatamente quando as mãos dele se tocaram, Motoharu sentiu que Akatsuki estava usando manipulação de energia vinculada e perguntou em voz alta se Akatsuki era a pessoa que ele estava procurando. Akatsuki recuou, perguntando do que ele estava falando, mas Motoharu ignorou a pergunta e convidou ele para sair depois da aula na segunda-feira seguinte porque queria apresentar ele a alguém. Isso soou meio suspeito para Akatsuki. Então, ele disse que não tinha permissão para sair com estranhos. Entendendo o que ele quis dizer, Motoharu se apresentou e disse que era estudante da turma A. Então, Akatsuki aceitou o convite. Naquela tarde, Akatsuki e Miu foram a uma loja de conveniência comprar mantimentos. E no caminho de volta, ele disse a Miu que eles iam fazer compras no dia seguinte, já que tinha ouvido ela falando sobre chamar as garotas. No dia seguinte, Akatsuki levou Miu pro shopping como prometido, e ela ficou impressionada com o tamanho do lugar. Iroha e Kuzuha, que tinham ido junto, disseram que aquele shopping era pequeno comparado a outros, e chamaram Akatsuki de irresponsável por não ter levado ela antes. Então ele pediu desculpas. Eles andaram pelo shopping antes de ir na loja de lingerie, e as garotas falaram sobre pedir para uma atendente vir medir o tamanho do busto da Miu, porque ela não sabia. Foi aí que perceberam que Akatsuki ainda estava com elas, e perguntaram quanto tempo ele pretendia ficar por perto. Akatsuki virou para Miu e perguntou se ela queria que ele ficasse, e ela respondeu timidamente que sim. Isso fez o idiota dizer que ela fez uma boa escolha porque ele sabia tudo sobre lingerie graças a todo o tempo que passou trabalhando como segurança num bordel no outro mundo. Felizmente, as garotas ignoraram a declaração estúpida dele, e Miu foi pro provador para ser medida por uma funcionária. Depois de tirar as medidas, a mulher trouxe umas peças de lingerie para ela experimentar, e deu a entender que Akatsuki ia gostar delas porque assumiu que ele era o namorado. Depois que a mulher saiu para atender outras clientes, Miu desfilou na frente do espelho e se perguntou se Akatsuki realmente ia gostar. Porém, quando percebeu que estava agindo como se tivesse uma queda pelo idiota tarado, ela parou e tentou tirar o conjunto. Infelizmente, ela travou tentando tirar, e acidentalmente rasgou no processo, o que a deixou preocupada. No segundo seguinte, ela ouviu a voz de Akatsuki dizendo que ela estava encrencada, e olhou para cima para encontrar ele agindo que nem o Homem-Aranha de novo. Então ela gritou. Depois de se recompor, ela checou para ter certeza de que ninguém estava no corredor antes de xingar Akatsuki por espiar ela descaradamente. Mas ele disse que só estava cuidando dela. Ele então colocou o sutiã rasgado na mão dela e disse que ela tinha que informar a atendente e pagar por aquilo. Mas Miu hesitou, já que era caro pra Foi aí que a atendente voltou, fazendo Miu entrar em pânico porque não queria que a mulher encontrasse Akatsuki no provador com ela. Ela mandou Akatsuki se esconder, e então abriu a porta para falar com a mulher, garantindo que estava tudo bem. Depois de fechar a porta de novo, Akatsuki desceu do teto e disse que ela tinha que pedir desculpas por rasgar o sutiã. E enquanto conversavam, a atendente entrou. Imediatamente ela começou a dar bronca em Akatsuki por estar ali, chamando a atenção de Iroha e Kuzuha, que estavam no corredor. Ela também atraiu a atenção de Haruka, que estava no provador oposto, experimentando um conjunto de lingerie. A mina perguntou o que ele estava fazendo ali, mas ele respondeu perguntando o que ela estava fazendo ali, vestida igual o sonho molhado dele. E foi aí que ela ficou toda envergonhada. Depois que ela voltou pro provador, Akatsuki chamou a atenção da atendente e disse que o sutiã que ela tinha trazido para Miu era pequeno demais. A mulher argumentou que tinha tirado as medidas certas,
Mas Akatsuki, sendo um inspetor certificado de melões, garantiu que ela tinha cometido um erro e pediu para ela trazer um tamanho maior. Depois que a mulher saiu para pegar o item, Akatsuki fez Miu virar de costas e pressionou um ponto de pressão no pescoço dela antes de instalar o resto do corpo dela feito um quiroprático profissional. Quando a atendente voltou com o sutiã, ele ajudou Miu a colocar, e para surpresa de todo mundo serviu perfeitamente. Ele então contou para a atendente sobre o sutiã rasgado, e a mulher disse que eles não precisavam pagar pelo dano porque a culpa era dela por ter trazido o tamanho errado. Ainda assim, Akatsuki recusou aceitar a generosidade dela e admitiu que tinha mexido no corpo de Miu enquanto ela estava fora. Ele explicou que fez aquilo porque Miu estava muito tensa, o que fez o corpo dela contrair, fazendo parecer que o sutiã anterior era o tamanho real dela. Depois da explicação, ele disse à mulher que ia pagar pelo sutiã danificado, já que não era realmente culpa dela, e pediu que ela sempre ajudasse Miu sempre que ela viesse na loja. Isso irritou Miu, e ela chamou ele de mentiroso, dizendo que ela tinha rasgado o sutiã, tentando tirar, e que devia pedir desculpas. Quando ela começou a chorar, Akatsuki a confortou, e a atendente disse que para alguém tão tarado, ele era uma pessoa gentil. Foi aí que Miu percebeu que a lingerie dela tinha ficado translúcida. Então a atendente explicou que era feita de um material que reagia ao aumento da temperatura corporal de quem usava. Envergonhada, Miu virou as costas justo quando Haruka entrou totalmente vestida para reclamar da presença de Akatsuki ali. Naquele momento, Iroha e Kuzuha decidiram ir embora. Mas o punguista atualizado segurou as lingeries delas no alto, que ele tinha tirado sem elas perceberem. Enquanto as garotas reclamavam, Haruka disse que era porque tinham baixado a guarda. Então Akatsuki pegou a dela também para provar que ela também tinha baixado a guarda. Ele então mandou a atendente sair e avançou nelas, dizendo que tinha que fazer com elas o que tinha feito com Miu para a irmã dele não continuar envergonhada. Mais tarde, o grupo almoçou sem Haruka. E enquanto comiam, Iroha perguntou a Akatsuki o que ele pretendia fazer na luta ranqueada que estava chegando, já que ele não tinha prestado atenção quando foi anunciada na aula. Miu explicou que a luta fazia parte das provas finais. Ela disse que todos os estudantes precisavam participar, porque a performance ia determinar em que turma eles seriam colocados no próximo ano letivo. Iroha e Kuzuha acrescentaram que eles podiam formar times de 4 para a luta. E Miu disse que queriam ele no time delas. Akatsuki ficou surpreso que elas queriam incluir ele. Mas Miu deixou claro que era porque sabiam que ele era um lobo solitário e ia ter dificuldade em achar um time a tempo para as lutas. Ele sabia que ela estava mentindo, mas decidiu entrar na onda e disse que adoraria entrar no time delas, o que a deixou feliz. Na semana seguinte, a cidade foi colocada em alerta máximo por causa da cúpula da Cocoon que estava chegando. Porém, apesar de todas as medidas de segurança, alguns terroristas ainda conseguiram entrar no local e tiveram que ser contidos por Chikage. Enquanto isso, os estudantes de Babel estavam fazendo uma prova. E enquanto todo mundo se esforçava para completar a deles, Akatsuki estava dormindo. Quando o professor percebeu, ele foi lá para acordar ele, e ficou surpreso ao ver que ele tinha terminado a prova e acertado todas as respostas. Então deixou ele em paz. Mais tarde, depois que a aula acabou, Akatsuki estava do lado de fora na chuva com as garotas enquanto discutiam como a prova tinha sido. Iroha e Kuzuha tinham certeza que tinham ido bem, mas Miu parecia abatida, já que era óbvio que tinha se dado mal. Para animar ela e distrair do fato de que ela não era nenhum Einstein, Iroha perguntou se ela queria sair antes dela responder. Motoharu gritou para eles do topo de uma árvore próxima onde ele estava de pé por algum motivo. Tendo a memória de um peixinho dourado, Akatsuki perguntou quem ele era. Então Motoharu lembrou ele que tinham se encontrado na semana anterior e combinado de sair. Não querendo interferir na conversa deles, as garotas decidiram fazer a parada delas. Quando a chuva parou, Motoharu e Akatsuki tinham chegado na oficina automotiva da escola. E Akatsuki ficou impressionado em saber que eles tinham uma instalação daquelas. Motoharu então mostrou a pista de corrida adjacente, que parecia ter sido construída para a corrida de Fórmula 1, e explicou que era onde eles faziam experimentos. Nesse momento, Motoharu avistou o engenheiro responsável pelo lugar e foi correndo falar com ele. Quando Akatsuki se juntou a eles, Motoharu o apresentou ao engenheiro. Mas o cara ignorou ele igual um anúncio que não dá pra pular e foi embora. Ainda assim, os moleques seguiram ele pra dentro da oficina. Então ele perguntou o que eles queriam. Motoharu respondeu que tinha trazido Akatsuki pra testar algo. Mas o engenheiro disse que eles deviam ir embora porque Akatsuki só ia se machucar. Isso fez Motoharu reclamar. E enquanto fazia isso, Akatsuki percebeu algo coberto num canto da sala e se aproximou. O engenheiro disse pra ele deixar aquilo quieto, mas o moleque ignorou e tocou na cobertura. No segundo seguinte, ele foi arremessado pra fora da oficina por uma corrente elétrica de alta voltagem. Então ele perguntou que em nome do Black Lightning ele tinha tocado. Acontece que era uma motocicleta que o engenheiro disse ser movida a espírito e que tinha a fama de quebrar a barreira do som na velocidade máxima. Motoharu acrescentou que a moto escolhia quem podia pilotar ela. E todos que ela rejeitava sempre eram mandados voando do mesmo jeito que tinha feito com Akatsuki alguns segundos atrás. O engenheiro disse que aquilo tinha sido só um aviso, e que da próxima vez que Akatsuki tocasse nela,
Ele ia direto pro além. Ainda assim, Motoharu encorajou Akatsuki a pilotar a moto, dizendo que tinha certeza de que ele era a pessoa certa para ela. Surpreendentemente, Akatsuki estava na mesma página que o engenheiro e não achava sábio jogar a vida fora num impulso. Porém, ele mudou de ideia quando ouviu que a única pessoa a já ter pilotado a moto era o pai dele. Ele ficou determinado a provar que era melhor que o velho, e declarou que ia domar a moto acontecesse o que acontecesse. Enquanto ele testava, os barulhos altos e as ondas de choque chamaram a atenção de Haruka. Então ela veio investigar a fonte. Assim que viu que Akatsuki estava por trás daquilo, ela desceu para a pista e ordenou ele a acompanhá-la no escritório de serviços estudantis por violação de regulamentos. Segundo ela, antes de qualquer um poder usar a pista para um experimento daqueles, tinham que aplicar ao conselho estudantil para aprovação, e ele não tinha feito isso. O engenheiro pediu para ela deixar passar, e ofereceu afinar a moto para Akatsuki. Mas Haruka recusou, dizendo que a moto seria confiscada como prova material. Ela então cometeu o erro de tocar nela, e teve todas as roupas explodidas pelas ondas elétricas. Ela rapidamente agachou para esconder as partes íntimas, e culpou Akatsuki pela desgraça dela. Mas ele garantiu que era inocente. Quando ele começou a provocar ela sobre tocar na moto de novo, ela recebeu uma ligação e disse que ia lidar com ele depois. Para surpresa dela, ele jogou a jaqueta dele sobre o ombro dela. Então ela agradeceu pela consideração e prometeu devolver antes de sair voando. Acontece que um grupo, alegando ser membros de uma organização terrorista conhecida como Crepúsculo Carmesim, tinha tomado controle do Quarternail 7 no andar do local da cúpula. Então o Conselho Estudantil de Babel foi contatado para lidar com a situação. Enquanto Haruka ia para lá, Miranda e Chikage a informaram pelo telefone. E disseram que não acreditavam que os terroristas eram quem alegavam ser, porque nenhum deles mostrava sinais de possuir habilidades mágicas. Quando ela chegou no ponto de encontro, perguntou o que os terroristas estavam exigindo. E foi informada que eles queriam que a cúpula fosse suspensa indefinidamente e que seus 4 camaradas que foram pegos de manhã fossem libertados. Depois de ouvir isso, a vice-presidente decidiu não negociar com eles, e disse pro time que iam resgatar os reféns. Foi aí que Chikage perguntou por que ela estava vestida só com uma jaqueta. Mas Haruka, sentindo vergonha, disse para ele focar na missão. Eles então saltaram pro telhado do hotel e, depois de nocautear os guardas estacionados lá, entraram no prédio. Chikage deu conta do guarda no corredor rapidamente, permitindo que seguissem pro lugar onde os reféns estavam sendo mantidos. Uma vez lá, Miranda usou magia de terra para criar uma parede de pedra em volta dos reféns. Assim, os amigos dela podiam tirar os guardas sem ter que se preocupar em traumatizar ninguém. Infelizmente, um dos terroristas que tinha fingido ser refém agarrou uma garotinha e usou ela como moeda de troca para escapar. Enquanto o helicóptero que ele pediu começava a descer, o conselho tramou como salvar a menina e prender o cara. Porém, quando a menina começou a chorar, Akatsuki de repente apareceu igual o Batman e deu um soco na cara do captor dela. A concussão momentânea permitiu que os membros do conselho dominassem os terroristas restantes. E depois que todos foram capturados, Haruka começou a dar bronca em Akatsuki por agir sem pensar. O moleque disse que tinha feito aquilo porque não conseguia ficar parado vendo uma dama chorar. E então foi embora. Foi aí que a mãe da criança chegou e começou a agradecer Haruka por salvar a filha dela, mesmo com Haruka dizendo que não tinha feito nada. Enquanto isso, conforme os outros reféns desciam as escadas, um dos terroristas que ainda estava escondido entre eles tentou explodir o prédio. Porém, ele não esperava que Motoharu aparecesse e desse uma surra nele antes que pudesse alcançar o objetivo. No dia seguinte, em Al-Azard, o mundo de onde Akatsuki tinha voltado, uma reunião entre os governantes dos 3 reinos foi realizada para discutir uma possível aliança. Durante a discussão, o imperador Volk do Império de Stia informou Rist, que agora era a rainha de Alecrasta, que ele tinha descoberto o paradeiro de Mil. Ele propôs que mandassem alguém para recuperá-la, mas Rist foi contra a ideia, acreditando que isso provocaria o clã sombrio. Volk argumentou que enquanto Mil vivesse, o clã sombrio continuaria tendo esperança de conseguir um novo Lorde Demônio. E ele não queria isso. Rist tentou convencê-lo a deixar os cachorros dormirem. Mas Volk ficou do lado do imperador e disse que não podiam arriscar o clã sombrio se reerguer. Ele perguntou onde eles podiam encontrar Mil, e o imperador revelou que ela tinha deixado o mundo deles e agora estava na Terra. Na época dessa reunião, os membros do conselho estudantil, exceto Chikage, estavam relaxando na praia. Bom, Miranda e Chikage estavam relaxando enquanto Haruka reclamava, porque não achava que fazia sentido terem folga quando tinham o resto das provas para se preocupar, além das lutas ranqueadas chegando. Chikage lembrou ela que era uma recompensa da família da menina que Akatsuki salvou, e disse que sabiam que ela estava num humor azedo, porque Akatsuki tinha se juntado a eles na viagem. Sem surpresa, Akatsuki tinha trazido as garotas com ele. E quando sugeriu que brincassem na água, Mil avistou os membros do conselho e se aproximou deles. Ela convidou Haruka para brincar com eles. Mas a vice-presidente tentou recusar, porque não queria ficar a menos de 2 metros de Akatsuki. Chikage e Miranda disseram para ela parar de agir como se não quisesse secretamente a linguiça de Akatsuki. E mandaram ela superar a treta unilateral.
Irritada e determinada a provar que estavam errados, Haruka concordou em ir com Miu e seguiu ela para jogar vôlei com Akatsuki e os outros. Depois disso, esbarraram em Motoharu, que convenceu eles a participar de uma competição de roubo de maiôs, sendo organizada pelas pessoas com quem ele estava trabalhando meio período. Enquanto ficavam com o resto dos competidores, o apresentador explicou que eles iam fazer um sorteio para selecionar um cara que tinha que evitar ter o maiô roubado por 1 hora inteira. E se ele conseguisse, seria coroado o vencedor. Depois que ela terminou de falar, o sorteio foi feito. E Akatsuki emergiu como o sortudo. Então, o apresentador informou que ele tinha 10 segundos de vantagem para achar algum lugar na praia para se esconder. Já que estava sendo olhado igual um pedaço de carne suculenta, Akatsuki saiu correndo para achar um esconderijo perfeito e evitar ser pego pelos outros competidores. Aquilo lembrou ele da vez em que o esquadrão de elite de empregadas de Alazard caçou ele na floresta. Então ele começou a se divertir, tentando evitar ser capturado pelos outros competidores. Ele também não perdeu a chance de roubar os maiôs deles, tornando impossível eles perseguirem ele, já que todos estavam tentando se cobrir. Enquanto isso, no outro mundo, Rist e Volk estavam convencidos de que o imperador estava viajando, porque recusavam acreditar nele quando disse que Miu estava na Terra. Rist lembrou ele que só aqueles invocados da Terra podiam passar pelos portais dimensionais. Mas o imperador insistiu que Miu tinha passado por eles. Ele então revelou que foi Akatsuki quem levou ela pelo portal, chocando Rist. De volta à praia, as garotas de Babel decidiram unir forças e fizeram um plano para caçar Akatsuki, porque perceberam que eram as únicas que não tinham caído vítimas dos ataques dele. Quando ele finalmente partiu para cima delas, Kuzuha e Iroha usaram magia para prender o maluco na areia, mas cometeram o erro clássico de baixar a guarda, permitindo que ele escapasse e revidasse o ataque. Ele pescou o maiô da Iroha primeiro antes de mirar na Kuzuha, que tentou, sem sucesso algum, convencer ele a poupar o maiô dela com uma negociação patética. Justo quando ele ia arrancar a peça, Motoharu surgiu do nada e soltou: "Ei, parceiro, não faz essa merda não! Estão transmitindo isso ao vivo e não queremos que cancelem o canal por promover comportamentos muito suspeitos, sacou?" Sacando o recado, Akatsuki redirecionou o alvo para Haruka, que saiu em disparada tipo foguete pro vestiário feminino porque tinha plena confiança que estaria protegida lá. O problema é que ela tinha esquecido um detalhe crucial. Akatsuki era a própria encarnação do descaramento, e ficou em choque total quando ele invadiu o lugar como se fosse o dono da bagaça. Ela tentou usar a esperteza contra ele, mas escorregou num sabonete e despencou direto nos braços do safado. Resultado? Ele aproveitou e roubou a parte de cima do maiô antes de pular pela janela para continuar a cruzada pervertida. Miu era a vítima final da lista. Ela mergulhou na água, apostando todas as fichas que ele jamais pensaria em procurar ela ali. Mas Akatsuki materializou do nada tipo fantasma. Ele jogou o papo de que tinha sentido a energia dela. E quando apontou discretamente pro topo do biquíni, a coitada entrou em pânico total e quase se afogou sozinha. Akatsuki rapidamente puxou ela de volta pra superfície. Mas como o cara era um filho da mãe atrevido de carteirinha, agarrou os 2 melões e mandou: "Ó, só tô tentando ajudar a cobrir eles, já que era isso que você tava tentando fazer mesmo." Quando ela começou a protestar indignada, o apresentador anunciou pelos alto-falantes que tinham sido desqualificados por terem entrado na água, o que era contra as regras do jogo. Miu pediu desculpas por ter causado a desqualificação, mas Akatsuki deu de ombros e apontou que o maiô dela era feito do mesmo material daquela lingerie que compraram dias atrás. Percebendo que o maiô estava ficando translúcido, Miu ficou toda sem graça, mas Akatsuki deu um jeito de ajudar, carregando ela nos braços para impedir que qualquer um visse o que a mãe dela deu de presente. Dias depois, no outro mundo, Rist, Volk e toda a comitiva deles ficaram plantados na frente do portal. Quando o imperador Volk chegou, questionaram como ele pretendia mandar um esquadrão de perseguição atrás de Miu, já que ainda não acreditavam na história maluca dele sobre Akatsuki ter levado Miu pelo portal. Volk apresentou um cavaleiro chamado Phil e explicou que ele também era da Terra, então não teria problema nenhum em atravessar o portal para ir confirmar se Miu estava mesmo por lá. Rist achou aquilo um absurdo e lembrou ele que, uma vez que uma pessoa passasse pelo portal, não tinha como voltar. Mas Volk garantiu que não seria um problema. Ele então instruiu Phil a eliminar Akatsuki caso ele tentasse impedir o resgate de Miu. E quando Rist reclamou dizendo que não podiam fazer aquilo com o herói deles, Volk mandou a real. Akatsuki não era herói nenhum. Ele lembrou que o verdadeiro herói, Leon, tinha morrido protegendo Akatsuki do Lorde Demônio, forçando Rist a abandonar a capital depois disso. Mesmo assim, Rist argumentou que se Akatsuki não tivesse aceitado o título de herói renegado por causa da culpa que sentia por deixar o herói de verdade morrer, nenhum deles estaria vivo discutindo o destino dele agora. Ela exigiu que Volk retirasse as declarações caluniosas, mas o imperador recusou e disse que só faria isso quando fosse provado que Miu não estava na Terra. Justo quando Phil ia atravessar o portal, Zex, um dos subordinados de Rist, sacou a espada e desafiou ele para uma luta, querendo testar as habilidades do cara. Rist foi contra a ideia, mas Phil estava disposto a provar que não era mais um clone do Kenya, e num piscar de olhos, ele derrubou todos os soldados restantes.
Zex ficou boquiaberto igual peixe fora d'água, assim como Rist e Miranda. Mas antes dos dois cavaleiros poderem se enfrentar, Volk mandou eles pararem. Phil entendeu que era a deixa dele começar a missão. Então virou as costas e atravessou o portal. Enquanto isso, em Babel, os estudantes estavam do lado de fora esperando as lutas ranqueadas começarem. Motoharu se aproximou de Akatsuki para dar um alô, e enquanto os dois conversavam, Miu gritou chamando eles. Quando foram se juntar a ela e as garotas, Miu começou a reclamar que Akatsuki tinha chegado atrasado. Então ele perguntou se alguém tinha mijado no cereal dela. Kuzuha explicou que ela estava nervosa porque o pessoal não parava de encarar ela desde que chegaram ali. Akatsuki perguntou por que não chegavam logo e puxavam papo com ela. Aí, Iroha jogou a real. Ninguém teria coragem de fazer isso com ele por perto. Como se quisesse provar o ponto, um grupo de moleques que estava atrás dele saiu correndo quando Akatsuki virou para olhar. Motoharu então comentou que as únicas pessoas que teriam peito de mexer com ele eram os da turma deles e os membros do conselho estudantil. Ouvindo isso, Akatsuki perguntou se os membros do conselho iam participar da luta, já que ele estava doido para finalmente encarar Chikage. Motoharu respondeu que sim, mas avisou que eles só iam entrar no segundo dia das lutas. Ainda estavam batendo papo sobre o conselho quando os próprios membros se aproximaram deles. Akatsuki soltou todo animado que estava ansioso para lutar contra Chikage. Mas Chikage respondeu que não ia participar das lutas porque ainda estava no meio da cúpula. Isso não desanimou Akatsuki nem um pouco, então Chikage prometeu fazer o possível para aparecer no final das lutas. E Akatsuki ficou satisfeito. Porém, Haruka jogou um balde de água fria. Não fica tão animado não, porque Chikage e os outros membros do conselho vão te dar uma surra de realidade quando entrarem amanhã. Chikage então se despediu do grupo e foi embora com a galera dele. Mas Haruka ficou pra trás para trocar umas palavras com Miu. Depois da conversa rápida, Miu voltou pros amigos. E quando perguntaram sobre o que ela tinha discutido com Haruka, ela disse que não era nada sério. Logo chegou a hora do briefing. Uma tela gigante apareceu na arena enquanto um instrutor se dirigia aos estudantes, explicando como as lutas iam rolar. Durante a explicação, ele mencionou que os limites nos dispositivos de armas seriam reduzidos. Mas Iroha e Kuzuha avisaram que isso não necessariamente significava que as armas iam ter mais poder. Elas também disseram que a pulseira tinha uma função que permitia trocar de roupa. Então todo mundo ativou e mudou de visual. As roupas de todo mundo viraram aqueles trajes de aventura padrão. Mas o outfit da Miu fez ela parecer que trabalhava de madrugada no bairro da Luz Vermelha. Ela imediatamente tentou se cobrir porque estava morrendo de vergonha. Akatsuki tentou bancar o irmão protetor, mas só conseguiu fazer ela se sentir pior ainda. Eventualmente a luta começou. E o time de Akatsuki fez história ao derrotar 14 times em menos de uma hora. As vitórias impecáveis chamaram a atenção da galera no centro de controle. Um dos instrutores comentou que, com a habilidade de Akatsuki, ele podia facilmente encarar os membros do conselho estudantil. Haruka imediatamente discordou, dizendo que Akatsuki era superestimado. Porém, Chikage e Miranda não concordaram com a declaração dela. Eles acreditavam que Akatsuki era digno dos elogios que recebia. Mas Haruka estava cega demais pelo ódio e se recusou a aceitar. Ela se sentiu insultada que um perdedor degenerado como Akatsuki estava sendo colocado na mesma categoria que ela. Então decidiu entrar na luta mais cedo que o programado para provar que ele não passava de uma piada. Naquela noite, depois de um dia caótico provando que eram os melhores, Akatsuki e as garotas sentaram em volta de uma fogueira, e ele sugeriu que Iroha e Kuzuha criassem uma fonte termal usando magia. Ele começou a vender a ideia com tanta lábia que quase conseguiu convencer elas. Se Miu não tivesse uma imaginação realista demais do que podia dar errado e matado a ideia na hora. No momento seguinte, a barreira de vento que ela tinha montado foi violada, e os membros do conselho se aproximaram deles. Depois de trocar algumas farpas com Akatsuki, Haruka desafiou ele para um duelo. E ele aceitou na lata. Mas as garotas protestaram contra. Miu então perguntou por que eles viviam perseguindo ele, mas Haruka não conseguiu achar as palavras certas para explicar. Foi Chikage quem tentou responder, mas quando mencionou o incidente da praia, Haruka mandou ele calar a boca. Imediatamente, Miu juntou 2 mais 2. Então partiu para cima de Akatsuki verbalmente, chamando ele de porco nojento e dizendo que esperava que Haruka esfregasse o chão com ele. Depois disso, Akatsuki foi com os membros do conselho para outra parte da floresta. E Chikage criou uma barreira especial, usando magia espacial para bloquear sons e garantir que tivessem uma luta sem interrupções. Intrigado, Akatsuki perguntou se a luta ia afetar a posição do time dele no ranking. E Chikage revelou que eles já tinham se provado e seriam todos promovidos para a turma A, o que deixou Akatsuki feliz. Ele disse que ia tratar a luta com eles como um aquecimento pro duelo com Chikage, e isso irritou Haruka, que decidiu lutar sozinha contra ele. Ela instruiu Chikage e Miranda a não interferirem na luta, e equipou as armas antes de avançar nele. Resultado? Ela foi derrubada na floresta com uma explosão de energia. Felizmente saiu ilesa, mas Akatsuki já estava lá em pé com a espada no pescoço dela, mandando ela desistir. Miranda e Chikage vieram socorrer ela, mas a ingrata reclamou e deu bronca neles por desrespeitarem as ordens dela de não interferir.
Eles disseram que era a única forma de manter a dignidade dela intacta, porque seria uma vergonha se ela fosse derrotada por Akatsuki. Haruka argumentou que seria uma vergonha ainda maior se vazasse, que precisou dos 3 para derrotar o moleque arrogante. Nesse momento, a prisão de fogo de Akatsuki se apagou. E quando viram que ele estava ileso, Chikage perguntou se ele era um dobrador de fogo disfarçado. Akatsuki explicou que tinha montado uma barreira anti-mágica para se proteger, já que esperava que tentassem fritar ele com magia. Percebendo que magia não ia funcionar, eles equiparam as armas e infundiram magia nelas para aumentar a efetividade. Antes de poderem atacar, de repente ficaram sem energia e descobriram que não conseguiam se mexer graças à técnica de manipulação de energia de Akatsuki. Ele então tentou cortar os 3 ao mesmo tempo, mas Motoharu interferiu no ataque. Akatsuki questionou as motivações dele e o moleque apontou que o arranhão no rosto de Akatsuki estava sangrando, significando que a barreira protetora, que convertia ferimentos em dor mental, tinha caído. Apesar disso, a galera na sala de controle não tinha feito nenhum anúncio, o que fez ele suspeitar que algo estava errado. De repente, rolou uma explosão gigante, e fumaça foi vista subindo na direção do acampamento de Akatsuki. Então Akatsuki começou a correr em direção ao lugar, e os membros do conselho seguiram atrás. Quando chegaram, encontraram só Iroha e Kuzuha, ambas seriamente machucadas e inconscientes. Kuzuha conseguiu recuperar a consciência, e pediu desculpas a Akatsuki, dizendo que não foram fortes o suficiente para afastar Phil. Por causa disso, Miu agiu como isca e atraiu ele para longe delas para proteger as duas. Ela também contou que Phil era do mesmo mundo que ele, já que Miu tinha reconhecido o brasão na armadura dele. Akatsuki então usou a técnica de vivificação para acelerar o processo de cura de Iroha e Kuzuha, antes de pedir para Haruka levar elas para o ambulatório. Ele também disse para ela checar o sistema para localizar a última posição dos outros estudantes antes do sistema cair. Virando para Miranda, ele perguntou sobre a habilidade dela de criar golems. E quando ela confirmou que podia criar e controlar pelo menos 300, ele pediu para ela fazer isso e ordenar que ajudassem os estudantes. Quanto a Chikage, ele pediu para ele ajudar na operação de busca e resgate, e soltar um sinalizador cada vez que descobrisse alguém ferido, para Haruka poder levar para o ambulatório. Isso fez eles perceberem que ele pretendia ir atrás de Phil sozinho, então tentaram dissuadir ele. Akatsuki disse para não perderem o fôlego, e que não conseguiriam impedir ele mesmo se tentassem, lembrando do que ele tinha feito mais cedo. Enquanto ele ia embora, Haruka gritou prometendo vir ajudar ele assim que todos os estudantes estivessem evacuados em segurança. Enquanto isso, Miu ainda estava tentando fugir de Phil, que caminhava lentamente atrás dela igual nos filmes de terror clichês. Nesse momento, Kenya apareceu na frente de Phil, bloqueando o caminho e se recusando a sair. Mesmo com Phil pedindo para ele sair da frente, ele disse que não ia permitir que Phil passasse. Então Phil avisou que se lutassem, ele ia se machucar feio, já que a barreira tinha caído graças a ele. Ele então fez um show elaborado dos poderes dele, tentando colocar o medo de Deus no Kenya. Mas surpreendentemente, o garoto normalmente covarde se manteve firme. Vendo isso, Phil decidiu partir para cima. Mas quando chegou perto e deu um soco, percebeu que tinha sido enganado por uma miragem. No momento seguinte, foi atingido por uma explosão armada por Kenya. E quando a fumaça começou a se dissipar, Phil percebeu que estava cercado por clones. Impassível e levemente impressionado com a habilidade de Kenya de usar o jutsu de clones das sombras, Phil soprou a fumaça restante e perguntou se ele estava tentando proteger Miu porque tinha se apaixonado por ela. Kenya respondeu que estava fazendo aquilo por motivos pessoais. E começou um monólogo inteiro sobre como até recentemente ele se aproveitava das fraquezas dos outros porque não conseguia aceitar a própria fraqueza. Ele disse que o ódio intenso por aqueles que eram mais fortes que ele o levou a virar peão de um terrorista e que tinha vergonha de si mesmo. Por isso queria se redimir, provando que não era mais um fracote patético. Naquele momento, Phil mandou ele parar de falar bosta e guardar aquilo pra alguém que realmente se importasse. E então perguntou se ele ia lutar como homem ou continuar se escondendo atrás de clones. Kenya, irritado, disse pra ele não subestimar ele, e então detonou múltiplas explosões, todas mirando em Phil. Sem surpresa alguma, o showzinho de fogos de artifício não fez nada pra machucar Phil. E ele foi arremessado contra uma pedra próxima por um feitiço de vento poderoso. O impacto deixou ele imobilizado. Então Phil ficou em pé sobre ele e disse que, já que ele estava tentando proteger o orgulho patético dele e não Miu, ele ia viver para ver outro dia. Kenya eventualmente desmaiou, e quando voltou a si mais tarde, Akatsuki estava usando a técnica de vivificação para acelerar a recuperação dele. Já que ainda odiava o cara, ele disse fraco para Akatsuki não tocar nele, mas Akatsuki mandou ele ficar quieto e continuou o que estava fazendo. Kenya perguntou por que ele estava perdendo tempo ajudando ele quando Miu precisava dele. E Akatsuki deu uma resposta vaga. Ele então levantou e chamou Motoharu, que ele percebeu que tinha estado secretamente seguindo ele e estava escondido nas árvores. Motoharu ficou chateado por ter falhado em mascarar a presença dele de Akatsuki. Mas Akatsuki disse para ele engolir o choro e pediu para ele levar Kenya para o ambulatório. Depois que Akatsuki saiu para continuar perseguindo Phil, Kenya disse a Motoharu para ir atrás dele
dizendo que Phil era muito poderoso e que ele não achava que Akatsuki conseguiria lutar sozinho. Em resposta, Motoharu disse que seria vergonhoso deixar ele ali para morrer. Enquanto Akatsuki corria, a voz de Chikage veio pelo sistema de som, e ele anunciou que as lutas ranqueadas tinham sido suspensas por causa de uma emergência. Ele pediu que todos os estudantes voltassem para o acampamento base imediatamente. E também se dirigiu a Akatsuki, dizendo para ele não fazer nada imprudente antes deles terminarem a evacuação e virem ajudar. Em outra área, Miu ficou relembrando a conversa que teve com Haruka antes da luta começar sobre uma profecia. Haruka tinha explicado que, ao se matricular em Babel, a sorte de cada estudante era lida usando magia espiritual. E a sorte de Miu não era nada boa, já que tinha previsto que ela estava destinada a ser isolada. Haruka não entendia por que a profecia saiu daquele jeito, mas aconselhou Miu a ter cuidado para não se colocar em perigo. De volta ao presente, Miu não conseguia evitar sentir medo. E pensar no tempo com Akatsuki só deixava o sentimento pior. Então ela caiu de joelhos em desespero. Nesse momento, Phil chegou e se apresentou formalmente, dizendo que era o novo herói e tinha vindo para levar ela de volta. Miu argumentou que era impossível, mas ele disse que era tão possível quanto ela ter vindo para a Terra com Akatsuki. Ele então começou a jogar uns jogos mentais com ela, dizendo coisas para quebrar o espírito dela ainda mais. Mas Miu não caiu na dele e atacou com um golpe de vento. Phil desviou facilmente, e num piscar de olhos estava na frente dela, dando um soco na barriga dela. Ele então empurrou ela para o chão, e enquanto segurava ela ali, disse que a morte dela traria paz eterna para Alazard. Porém, ele ainda precisava dela viva por enquanto, para usar como isca e atrair o resto do clã dela. Depois dessa revelação, ele admitiu que estava intrigado para saber como ela tinha convencido Akatsuki a levar ela junto, e disse que se ela jogasse direitinho, ele consideraria libertar ela. Miu tentou se soltar. Então ele disse que a falta de cooperação ia afetar as amigas dela negativamente. Isso interrompeu os movimentos dela, e enquanto ela começava a chorar, Akatsuki chegou e disse a Phil que ele ia pagar caro por fazer ela chorar. Ele imediatamente equipou a espada e avançou furioso em Phil, que tentou se defender, mas foi empurrado para trás. Enquanto se enfrentavam, Phil zombou de Akatsuki e disse que ele tinha prioridades equivocadas porque estava tentando proteger alguém de outro mundo. Akatsuki respondeu que não importava que Miu não era deles, porque ele jamais ignoraria as lágrimas de uma garota. Isso fez Phil dizer que não tinha escolha, a não ser eliminar Akatsuki em nome do herói, antes de empurrar ele para trás com um jato d'água. Akatsuki revidou com um golpe de energia, mas Phil cortou usando a espada antes de tentar, e falhar, em acabar com ele usando rajadas mágicas. Akatsuki avançou nele de novo, e enquanto estavam presos numa luta de lâminas, Akatsuki canalizou energia pelas duas espadas direto pro corpo de Phil, forçando ele a recuar. Ele elogiou o uso de manipulação de energia vinculada de Akatsuki, mas disse que a incapacidade dele de usar magia era uma falha grave. Para provar, começou a atacar Akatsuki com rajadas mágicas rápidas. Mas para surpresa dele, Akatsuki desviou de todas. Ele então revelou que a decisão de aprender manipulação de energia vinculada foi intencional, porque ele podia manipular a energia ao redor dele como quisesse e até tinha criado uma barreira antimágica. Além disso, ele podia criar bombas de energia que rivalizavam com ogivas nucleares. Mas já que estava fazendo uma demonstração, ele criou uma bomba de energia pequena e jogou em Phil. O cavaleiro tentou bloquear com uma barreira mágica, mas foi arremessado contra uma pedra próxima. Enquanto ele estava caído no chão, Akatsuki se aproximou, chamando ele de idiota burro por tentar usar uma barreira antimágica contra a energia pura. De repente, ele sentiu algo e pulou para trás, mantendo uma distância segura de Phil, que levantou naquele momento. Ele admitiu que tinha subestimado Akatsuki, mas disse que era uma pena que ele estava lutando pelo inimigo. Ele então tentou tirar Akatsuki do jogo falando sobre Hist, dizendo que ela estaria em tumulto porque já teria descoberto que o túmulo do herói anterior tinha sido destruído. Ele admitiu que tinha destruído o túmulo antes de sair de Alazard, porque era um lembrete constante de que, mesmo na morte, Leon ainda era melhor que ele em todos os sentidos. Ele sabia que a unidade de inteligência de Hist ia informar ela que ele era responsável por destruir o túmulo. Porém, tinha certeza de que, uma vez que voltasse para Alazard com Miu, tudo seria perdoado e ele seria aceito como o único herói verdadeiro. Cansado de ouvir o idiota ensimesmado, Akatsuki caminhou até Phil e deu um soco nele. Mas Phil levantou de novo e pegou Miu como refém. Ele ameaçou machucar ela se Akatsuki não largasse a arma e tirasse um dos dispositivos de armas, porque sabia que Akatsuki precisava de todos eles para equipar outra arma. Akatsuki fez o que ele queria, e isso deixou Phil satisfeito. Então ele fez o que vilões fazem, revelar o plano real. Ele disse que, uma vez que Akatsuki e Miu estivessem mortos, a paz voltaria para Alazard e ele se tornaria o novo herói. Akatsuki então perguntou por que ele era tão obcecado com eles, especialmente com Miu quando ela não tinha feito nada de errado. E ele admitiu que era porque um herói precisava de um Lorde Demônio para matar. Isso fez Akatsuki rir, e ele disse a Phil que as aspirações dele eram medíocres no máximo, porque no final,
Tudo se resumia ao fato de que ele era ciumento. Quando ele começou ativamente a zombar dele, Phil ficou puto. Então largou Miu e tentou espetar Akatsuki, mas ficou chocado quando a lâmina não penetrou. Acontece que ele tinha usado manipulação de energia vinculada do mesmo jeito que alguém usaria Armament Hack, e revestiu o corpo numa camada protetora. Antes de Phil se recuperar desse choque, Akatsuki virou lutador profissional e começou a dar socos sem piedade nele até ele desmaiar. Ele então pegou a pulseira e, enquanto colocava, disse a Miu que ela estava segura, mas para surpresa dele, ela saiu correndo. Ele a encontrou mais tarde perto da cachoeira, então perguntou por que ela tinha fugido daquele jeito. E ela disse que era porque percebeu que era um fardo. Segundo ela, se continuasse viva, aqueles ao redor dela continuariam se machucando, e ela não queria que isso acontecesse. Ela então pediu desculpas por arrastar ele para a bagunça dela. E antes que ele pudesse reagir, ela pulou na água lá embaixo. Imediatamente, ele pulou atrás dela. E depois de salvá-la de se afogar, puxou ela para a margem do rio e começou a dar bronca. Ele disse que não acreditava que ela era tão fraca mentalmente que permitiu Phil convencer ela de que era melhor morta. Miu argumentou que Phil estava certo, e disse que as palavras dele ajudaram ela a ver que estava causando mal desnecessário a ele e a todo mundo. Mas Akatsuki discordou. Ele disse que o pai dela tinha confiado ela a ele, porque queria que ela vivesse uma vida feliz, livre do peso dos pecados dele. E acrescentou que poderia ter rejeitado o pedido final do homem, mas não fez isso. Ele também disse um monte de coisas que podem ou não ter envolvido jogar umas indiretas nela. Mas no final pediu que ela aprendesse a confiar nele, porque acreditasse ou não, ela pertencia com ele. No momento seguinte, ele a surpreendeu com um beijo. E quando se separaram, ela perguntou se ele não ia se arrepender de manter ela por perto. E ele disse que não. Ele então disse que era hora de voltarem pros amigos. Mas antes que pudesse se mover, ele desabou. E Miu percebeu que ele tinha um ferimento no pescoço. Acontece que Phil tinha envenenado ele durante a luta, então ela tentou sugar o veneno para fora. Infelizmente, o veneno já tinha se espalhado pelo sistema dele, causando uma queda na temperatura. Então ela tirou as roupas dele e dela mesma, e tentou aquecê-lo com o calor corporal. Porém, ela não esperava que o garoto inconsciente agarrasse as nádegas dela e começasse a amassar elas feito massa de pão. Sem surpresa, ela ficou excitada e atingiu um clímax que nunca conseguiria alcançar sozinha. Porém, quando ela desabou contra o corpo dele, exausta da jornada, Akatsuki falou. Isso fez ela sentir vergonha total porque percebeu que Akatsuki tinha estado consciente o tempo inteiro. Então ela deu um gancho de direita nele. Depois que se vestiram, Miu questionou como ele tinha recuperado a consciência tão rápido. E ele explicou que tinha usado a manipulação de energia vinculada para impedir o veneno de se espalhar e se curou. Ele disse que, se ela não tivesse ficado tão preocupada, teria percebido o que ele estava fazendo. Mas Miu argumentou que qualquer um ficaria preocupado na mesma situação, e reclamou dele ter se aproveitado da situação. Akatsuki achou a reclamação sem convicção dela divertida, então deu um tapinha na cabeça dela e agradeceu por cuidar dele. Ele então disse que precisavam voltar pro acampamento base, mas Miu recusou, dizendo que ele ainda estava fraco demais para se mover. Mas Akatsuki disse que não podia se dar ao luxo de descansar, e apontou para Phil, que tinha encontrado eles. Phil elogiou Akatsuki por sobreviver ao veneno, e Akatsuki perguntou como ele estava se movendo depois de levar uma surra dele. Phil disse que era segredo, mas prometeu mostrar o poder verdadeiro dele, e no momento seguinte começou a carregar energia. Enquanto isso, no ambulatório, uma Iroha confusa recuperou a consciência para encontrar Kuzuha sentada ao lado da cama dela. Mas só levou alguns segundos para tudo vir inundando de volta na mente dela. Ela tentou sair da cama e ir procurar Miu, mas Kuzuha não deixou, e explicou que Akatsuki estava cuidando da situação. Isso permitiu Iroha relaxar. Então Kuzuha ofereceu informar o médico que ela tinha acordado. Mas antes de sair do quarto, ela agradeceu Iroha por proteger ela. No acampamento base, todos os estudantes cochichavam entre si, se perguntando qual era a emergência. E os membros do conselho tentaram contatar Chikage. Infelizmente, não conseguiram falar com ele, e decidiram informá-lo da situação mais tarde. Nesse momento, algo como um terremoto ocorreu. Então eles correram para fora para investigar, e ficaram surpresos ao ver um dragão. Esse dragão era Phil, já que ele tinha formado um pacto com Zahak, um dragão laser de Wo, que era conhecido por ser uma forma de vida superior. Akatsuki pediu para Miu ficar para trás, dizendo que ele ia dar conta de Phil, mas ela recusou e lembrou ele de que ainda estava se recuperando do veneno. Ela tentou convencer ele a ficar de boa, e quando ele recusou, ela ofereceu agir como isca para atrair Phil até a recuperação dele estar completa. Akatsuki disse que era uma decisão imprudente, mas Miu empurrou ele pro chão porque sabia que ele ainda estava fraco demais para correr atrás dela. Ela então disse para ele focar em se recuperar para poder vir resgatá-la, antes de se lançar no ar e atacar Phil com um feitiço de vento. Isso irritou ele, mas ela não estava nem aí, e disse desafiadora para ele vir pegá-la se conseguisse. E então voou, e ele seguiu. Ao mesmo tempo, Kuzuha estava indo em direção a eles, e quando viu o dragão voar, lembrou de como Miu tinha pedido desculpas quando Phil atacou. Ela então disse para si mesma que não ia deixar Miu lidar com tudo sozinha.
e continuou. Logo, ela chegou no lugar. Akatsuki ficou surpreso de ver que ela não estava com Miu. Porém, depois que ele explicou o que tinha acontecido e por que Miu ainda estava agindo como isca, ela decidiu se juntar à amiga. Nesse momento, Iroha falou por trás deles, surpreendendo Kuzuha. Ela disse que ia se juntar a ela também. Ela explicou que quando Kuzuha saiu do ambulatório, ela percebeu que ela estava com a mesma expressão que Miu tinha quando pediu desculpas durante o ataque de Phil. Então seguiu ela. Ela então removeu a bandagem da cabeça e disse a Akatsuki que nada do que ele dissesse ia impedir elas de irem até Miu. Vendo a determinação delas, Akatsuki decidiu deixar elas irem bancar as meninas superpoderosas por uma noite, mas fez elas prometerem não se esforçarem demais. Enquanto isso, Miu ainda estava atraindo Phil. E quando finalmente parou de correr, atacou ele com um feitiço de vento de alto nível. Infelizmente, o ataque não teve efeito nenhum porque ele tinha uma barreira impenetrável. Então ela tentou usar ataques físicos. Equipou o cajado e bateu nele. Mas também foi ineficaz, e ela levou uma raquetada no chão pela cauda dele. Quando tentou se mover, descobriu que a magia tinha sido drenada, e teria sido esmagada feito inseto se Haruka não tivesse mergulhado e salvado ela. Enquanto ficavam olhando para Phil, Haruka perguntou, cadê Akatsuki? Porque não fazia sentido para ela que ele não estava ali protegendo Miu depois de fazer tanto estardalhaço antes. Miu explicou que ele tinha sido envenenado e ainda estava meio imobilizado. Então ela estava tentando comprar tempo para ele se recuperar completamente. Ouvindo isso, Haruka perguntou se Miu não se importava que elas roubassem a glória de Akatsuki, matando o dragão no lugar dele. E foi aí que ela percebeu que Miranda e Shikage também estavam ali. Eles já tinham deduzido que ataques mágicos diretos não iam funcionar. Então infundiram as armas com magia e avançaram em Phil. Enquanto lutavam contra ele, Kuzuha e Iroha entraram na festa, aumentando as chances de vitória. Mas isso só deixou Miu preocupada. Para acalmar ela, eles disseram que Akatsuki prometeu se juntar a eles em 30 minutos, então tudo que tinham que fazer era sobreviver até lá. Eles então voltaram para a luta. Mas quando parecia que iam ganhar, Miu percebeu que algo estava errado e tentou avisar eles. Acontece que Phil só estava fingindo ser afetado pelos ataques para atrair eles e atacar todos de uma vez. Infelizmente, Miu foi tarde demais. E assistiu todo mundo sendo nocauteado, deixando ela para enfrentar Phil sozinha. Ele perguntou com desdém como era ter a esperança arrancada dela, e disse que era hora de voltar para Alazard. Miu respondeu que não ia para lugar nenhum, e equipou o cajado de novo, fazendo Phil elogiar a coragem dela. Porém, ele disse que aquilo não ia levar ela a lugar nenhum, e ameaçou começar a matar aqueles ao redor dela se ela não cooperasse. Miu silenciosamente pesou os riscos, e decidiu que jogar pelas regras de Phil era o melhor para todo mundo. Isso agradou Phil. Então ele disse que o sacrifício dela salvaria ambos os mundos e então a pegou com os tentáculos. Miu não tentou lutar, mas Phil ainda disse que lutar era inútil e pediu para ela aceitar o destino dela pelo que era. Ela respondeu que já tinha aceitado o destino, mas disse que a confiança em Akatsuki era o motivo de ter aceitado em primeiro lugar, o que fez Phil zombar. Ele lembrou ela que foi Akatsuki quem a deixou órfã. Mas Miu ainda defendeu o que disse e protegeu as ações de Akatsuki. Segundo ela, Akatsuki era um herói verdadeiro, algo que Phil nunca seria. E mesmo que ele fosse nomeado o novo herói, ela jamais reconheceria ele. Quando ela mencionou que não ia virar o novo Lorde Demônio para inflar o ego idiota dele, Phil disse que as opiniões e decisões dela não importavam. Ele então decidiu que era hora de voltar para Alazard. Mas antes de completar o processo de teletransporte, Akatsuki apareceu na motocicleta e arrancou Miu dele. Depois de largar ela no chão, ele instruiu ela a pegar os outros e voltar pro acampamento base, prometendo que ia seguir atrás assim que Phil virasse história. Phil disse pra ele não ficar convencido, e que ia acabar com ele primeiro, já que o plano original era atrair ele de volta pra Alazard. Aceitando isso como um convite, Akatsuki atacou Phil, e assim o torneio do poder começou. Mas em certo ponto Phil ganhou vantagem e empurrou Akatsuki pra trás. De repente ele ficou fraco. Então Akatsuki revelou que tinha usado os ataques como cobertura para realizar a técnica de manipulação de energia vinculada nele. E Phil ficou puto. Ele começou a se preparar para explodir Akatsuki até o esquecimento. Mas Akatsuki não se abalou e se preparou para contra-atacar. Porém, Phil puxou a carta reversa do Uno e virou a atenção para Miu, disparando o raio nela. O resultado foi uma explosão gigantesca, mas felizmente Akatsuki tinha chegado até Miu a tempo e usou os pontos de armadura de enredo, salvando ela e os outros que ainda estavam inconscientes. Apesar de ter saído ileso, Akatsuki perdeu a espada e um dos dispositivos de armas, e ainda assim deu um passo em direção a Phil. Miu perguntou se ele tinha um desejo de morte, e disse que ele não podia lutar sem a arma, mas ele garantiu que ia ficar de boa. Ele disse que não tinha como perder uma luta contra um lagarto glorificado, e pediu para ela confiar que ele sabia o que estava fazendo. Miu se aproximou dizendo que não era que ela não confiava nele, mas que estava preocupada com a segurança dele. No momento seguinte, Haruka chamou Akatsuki,
E enquanto se aproximava dele, ele disse pra ela não tentar convencer ele a não lutar contra Phil. Ela respondeu que não estava planejando fazer isso, e tirou o dispositivo de armas dela, que deu pra ele usar no lugar do que ele perdeu. Ele então avançou em Phil, dando um soco quadrado na cabeça dele. E outra luta começou, mas Phil trapaceou soltando outra explosão, contra a qual Akatsuki lutou por um tempo até ser explodido pro céu. Conforme ele começava a cair, as garotas perceberam que ele estava inconsciente, então não conseguiria se defender contra a próxima explosão que Phil estava preparando. Miu imediatamente começou a chamar Akatsuki, gritando pra ele acordar e manter a promessa, e funcionou. Ele conseguiu reequipar a espada antes de Phil soltar a próxima explosão, e cortou através dela igual o Hashira do fogo. Coincidentemente, ele também cortou Phil ao meio, e depois que ele explodiu no fundo, Miu correu até o lado de Akatsuki pra checar ele. Porém, ela parou no meio do caminho e ficou encarando as costas dele até ele virar pra encarar ela, porque sentiu que ela estava chorando. Então ela correu pros braços dele, onde ele a confortou. Horas depois, as filmagens da luta de Akatsuki com Phil foram assistidas na cúpula pelos membros da organização. Alguns acreditavam que a força excepcional dele o qualificava para entrar nas fileiras deles. Mas outros discordaram. Eles disseram que queriam alguém que estava num nível diferente de Akatsuki para se juntar às fileiras. Essa declaração deixou aparente que estavam tramando algo que o governo não sabia, e que esperavam que Akatsuki fosse a peça final. Um deles mencionou que as torres que tinham construído pelo mundo estavam funcionando para estabilizar algumas veias subterrâneas. E uma vez que as torres restantes estivessem prontas, iam começar a fase final dos planos. Outro perguntou se finalmente era hora de eliminar o Crepúsculo Carmesim. E Chikage disse que eram livres para se livrar deles e de qualquer um que ficasse no caminho dos planos. Porém, ele foi muito enfático que deixassem o fundador do grupo Crepúsculo Carmesim em paz, porque ele queria ser quem acabasse com ele. Depois da reunião, Chikage ficou para trás para reassistir as filmagens da luta do começo e ficou impressionado com como eles tinham conseguido ferir uma forma de vida superior. Ele disse que era bom que uma chance assim tinha se apresentado. E justo quando desligou o vídeo, alguém que ele chamou de Michael entrou. Ele perguntou por que Chikage não tinha lidado com a situação de Phil pessoalmente. E ele respondeu que era para evitar baixas. Ele explicou que teria que usar uma das torres deles para fazer o trabalho. E isso teria eliminado tudo num raio de 3 quilômetros. E ele não queria aquilo. Depois de ouvir ele, Michael disse que a realização do projeto deles tinha que vir em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Então era justificável se alguns sacrifícios fossem feitos para que acontecesse. Em resposta, Chikage perguntou se ele estava de boa com o irmão mais novo dele sendo parte desses sacrifícios. Mas Michael não respondeu. Dias depois, Akatsuki estava no terraço emburrado pelo fato de nunca ter conseguido lutar com Chikage. Quando Motoharu veio se juntar a ele, disse que os resultados das lutas ranqueadas tinham sido postados, e que o time dele foi promovido para a Turma A. Enquanto conversavam, Akatsuki disse a Motoharu que sabia que ele tinha secretamente ajudado ele durante a luta com Phil, e Motoharu não negou. Ele disse que tinha esperado que Akatsuki não percebesse porque parecia que a luta tinha sido pessoal, e não queria se intrometer. Isso fez Akatsuki perguntar se Motoharu teria lidado com Phil se ele não tivesse conseguido. E Motoharu negou, dizendo que não era burro o suficiente para ir contra uma besta tão poderosa. Ele então foi embora. Mas uma vez na escadaria, recebeu uma ligação de alguém que chamou de capitão. E depois de uma conversa breve, ele disse que não tinha certeza se Akatsuki ia se juntar à causa deles. Porém, prometeu continuar observando ele. E quando desligou, ficou aparente que ele era parte da organização Crepúsculo Carmesim. Enquanto isso, em Elazard, Volk estava sendo atacado por Hist, que exigiu saber por que ele tinha mandado alguém que estava contratado com Zahak numa missão tão vital. Volk disse que era porque estavam lidando com a filha do Lorde Demônio e precisavam de todo o poder que conseguissem encontrar. Hist achou o motivo dele sem sentido, mas ele garantiu que, uma vez que Phil voltasse com Miu, eles veriam que a decisão dele tinha sido certa. Miranda, a mão direita de Hist, então perguntou o que ele faria se Phil voltasse sozinho, e ele disse que pediria desculpas a Hist por não acreditar nela. De repente, Zex e outro cavaleiro entraram correndo, e quando Hist perguntou por que estavam interrompendo a reunião, eles revelaram que as feras vivendo nas montanhas estavam saindo do controle. Eles disseram que o comportamento só podia ser atribuído ao fato de Zahak estar morto. Mas Volk se recusou a acreditar, já que não achava que Phil podia perder. Como se não bastasse, Zex informou que alguns soldados deles tinham sido atacados e eliminados pelo Clã Sombrio. Depois desse relatório, mais soldados foram mobilizados para ir e lutar contra o Clã Sombrio. E enquanto Hist assistia a eles saírem, pensou em Akatsuki. Ela lembrou do que ele disse no dia em que foi embora, e começou a chorar enquanto chamava por ele do coração. Como se sentisse os choros dela, Akatsuki de repente acordou da soneca e disse para si mesmo que deveria sair logo. Mais tarde, naquela noite, Miu convidou Iroha e Kuzuha para casa de Akatsuki e revelou a verdade sobre a identidade dela. Para surpresa dela, as garotas não ficaram bravas e aceitaram ela por quem ela era.
Assim que Akatsuki teve certeza de que tudo estava resolvido, ele se juntou a elas na sala e disse que precisava voltar para Alazard porque algo estava errado. Surpreendentemente, as garotas disseram que iam acompanhar ele. E em vez de tentar mudar a cabeça delas, Akatsuki concordou. Naquele momento, Haruka estava do lado de fora da casa pensando se devia ou não entrar, quando Motoharu apareceu. Enquanto discutiam os motivos de estarem ali, eles sentiram uma mudança dimensional e correram para dentro da casa para encontrar a fonte. Uma vez lá dentro, deram de cara com Akatsuki e as garotas prestes a partir para Alazard. Então eles se juntaram. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.